Olá, seja muito bem-vindo ao canal V Verso Vivo. Abra sua Bíblia comigo em João 4. Hoje vamos caminhar com um pai desesperado, um filho à beira da morte e um Jesus que responde com uma palavra simples: o teu filho vive. Essa história vai nos ensinar a fé que não depende de provas, a confiança que anda no escuro e a coragem de crer antes de ver. Crer antes de ver. A caminhada da fé pessoal. Jesus volta a Galiléia, a sua própria terra, e é recebido, mas não reverenciado. A recepção é superficial, carregada de curiosidade e sensacionalismo. O povo que o viu em Jerusalém quer vê-lo novamente, mas não como quem assiste a um espetáculo. João deixa isso claro ao lembrar que um profeta não tem honra na sua própria terra. Esse contraste nos fere e nos confronta. É possível estar perto de Jesus, ver seus feitos, ouvir suas palavras e ainda assim não honrá-lo de verdade. Quando a fé se alimenta apenas do que os olhos podem ver, ela se torna dependente do espetáculo e esquecida da essência. O texto nos empurra à pergunta: temos honrado a Jesus por quem ele é ou apenas pelo que ele pode fazer por nós? Então, entra em cena um oficial do rei, um homem de posição provavelmente ligado a Herodes Antipas, um pai desesperado pela vida do filho. Diante da dor, os títulos perdem a força. Diante da morte, não há protocolo. Ele ainda caminha cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum a Canaã para encontrar com Jesus. Ele não envia mensageiros, ele vai. Isso já é um momento de fé em movimento. Mas é uma fé vacilante, misturada ao desespero. Ele pede, implora: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aqui o coração humano se revela por inteiro, frágil, aflito, querendo controlar até mesmo o tempo e a forma da ação divina. Como somos assim também. Queremos que Deus haja do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo, com os nossos métodos. Mas Jesus não responde com imediatismo. Ele responde com desafio. Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A resposta de Jesus é uma confrontação coletiva e pedagógica. Ele sabe que o coração humano, tão cético, exige evidências quando o que deveria fazer é simplesmente confiar. Mas o oficial insiste. Ele não desiste. Ele insiste. Ele não discute teologia. Ele insiste. Ele não argumenta. Ele clama. E esse clamor toca o coração do Salvador. Jesus então o surpreende. Vai, o teu filho vive. Ele não vai com o homem. Ele não oferece sinal visível. Apenas uma palavra, apenas um comando, um convite à fé que antecede a visão. Aqui está a essência do discipulado cristão. Crer antes de ver. Andar pela palavra, não pela vista. E o texto diz que o homem creu. Ele creu na palavra e foi. Esse é o momento em que a fé se torna madura, quando ela se apoia apenas na voz de Deus, mesmo sem garantias visíveis. O retorno do oficial é uma jornada de fé. Cada passo, um teste de confiança. Ele desce de Caná a Cafarnaum com o coração carregado de esperança e temor. A fé verdadeira se manifesta quando ainda não se vê o resultado, mas escolhe confiar. Esse caminho de volta é o retrato do nosso próprio caminho. Vivemos entre a promessa e a confirmação, entre a palavra e o cumprimento. E é nesse entremeio que Deus nos amadurece. Quando finalmente encontra seus servos, recebe a notícia: teu filho vive. A confirmação vem, mas o milagre já havia acontecido muito antes, quando ele decidiu confiar e caminhar. Às vezes o milagre não está apenas no que Deus faz, mas na fé que ele desperta em nós no processo. O detalhe mais emocionante surge quando o oficial pergunta: a que hora o filho começou a melhorar? Descobre que foi exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: o teu filho vive.
Essa sincronia divina revela que a palavra de Jesus não apenas tem autoridade, ela tem precisão. Deus não está distante ou alheio. Ele vê, ele age, ele fala. E quando ele fala, as coisas acontecem. Não precisamos que ele nos acompanhe fisicamente até a casa. Basta que ele diga, basta a sua voz. Aqui aprendemos que o tempo de Deus é perfeito, que o agir de Deus não depende de nossa visão, que mesmo longe, mesmo sem ver, ele está no controle. Esse é o repouso da fé. O resultado é glorioso. Creu ele e toda a sua casa. O milagre não ficou restrito ao corpo do menino, alcançou a alma da família. O desespero inicial transformou-se em salvação coletiva. A fé que começou com um pedido ansioso se tornou testemunho. Aquela casa foi visitada por mais do que a cura. Ela foi alcançada pela salvação. Esse é o objetivo final de todos os milagres, levar-nos à fé, não apenas ao alívio. Jesus não é um curandeiro, ele é o Salvador. E cada cura, cada sinal, cada gesto sobrenatural tem esse propósito, fazer-nos crer, amadurecer, entregar. O oficial do rei agora é súdito do Rei dos Reis. A dor o levou até a porta da fé. A palavra o fez entrar. A narrativa termina com João nos dizendo que este foi o segundo sinal de Jesus na Galileia. Mas esse segundo sinal não foi um espetáculo público, foi uma fé privada, uma cura à distância, uma salvação silenciosa. Isso nos ensina que nem todos os sinais vêm com barulho. Alguns vêm na quietude de um quarto, na lágrima de um pai, no sim corajoso de quem escolhe crer. Que nossa fé, como a daquele homem, amadureça. Que saibamos caminhar com a palavra, mesmo quando não temos provas. Que aprendamos a crer antes de ver. E que isso nos transforme por completo. O que aprendemos ao acompanhar o oficial do rei é que Jesus não quer apenas atender pedidos, mas amadurecer a nossa fé. Ele libera a promessa antes do milagre se manifestar. Ele nos convida de volta para o caminho com uma palavra, não com uma prova. Ele nos ensina que crer vem antes de ver. A fé verdadeira não se apoia no que os olhos confirmam, mas no que os ouvidos ouviram dele. Ela confia mesmo no silêncio, porque sabe que a palavra de Jesus é suficiente. Se essa palavra tocou você, curta, compartilhe, toque o sininho e convide outros a abrirem a sua Bíblia conosco. E não se esqueça de se inscrever. E lembre-se, a presença de Jesus não apenas realiza milagres, ela transforma corações para viverem pela fé. No próximo vídeo, seguiremos em João. É a jornada que cada vez só se aprofunda. Até lá, e que Deus te abençoe, com fé madura e confiança inabalável. Porque a fé verdadeira começa quando você decide confiar antes de ver.